Quero acreditar na vida, ver o sol em cada amanhecer, ter no rosto um sorriso amigo, acreditar que o sonho é pra valer. Conceição do Mato Dentro. Os primeiros registros de Conceição é de 1702, as margens do rio Santo Antônio, também com a questão da água, como todos nós aqui de Minas, cidades se estruturavam às margens do rio, e o rio Santo Antônio é um rio que é de grande importância para a nossa região, que tem uma diversidade muito grande, contribui com a maior diversidade de espécies do Rio Doce. E nós, em 2006, nos deparamos lá com uma movimentação de uma empresa de mineração que antes se dizia uma empresa agropastoril. Respondendo um pouco das provocações que eu recebi para participar aqui hoje, a primeira coisa que nos convocou para participar dessa luta foi exatamente uma empresa de mineração que fazia uma abordagem com toda a população rural como se fosse uma empresa agropastoril. Eles se apresentaram lá como Borba Gato, dentro daqueles grotões de Minas, adquiriram lá várias propriedades, e a primeira propriedade que eles adquiriram era do lado da propriedade da minha mãe, e quando eles colocaram lá Borba Gato agropastoril, e a forma como eles estavam fazendo a abordagem, de forma muito agressiva, me acendeu uma luz. Eu lembrei então de Borba Gato, sabia que tinha alguma coisa a ver com mineração, e a abordagem que eles estavam fazendo lá estava bem complicada. A gente foi fazer uma pesquisa, descobrimos que essa Borba Gato então era, na verdade, uma laranja da MMX do senhor Eike Batista. Eu me senti convocada para participar, a partir daí lutar contra esse empreendimento que se alinhava em Conceição, e de uma extensão muito grande. O empreendimento é baseado num tripé de mina de 12 quilômetros de extensão de cava, um mineroduto com 525 quilômetros de extensão ligando Conceição ao norte fluminense, e com um porto também lá em Açu. Isso me apresentou como um modelo de neocolonialismo, porque além da questão da mineração a céu aberto, ainda tinha a questão da água. Um momento onde todo mundo tratava a água como um bem essencial, nós estávamos ali em Conceição, e a empresa trazia para a comunidade de Conceição como se isso fosse um orgulho para todos nós. Eles apresentavam assim, o maior mineroduto do mundo. E aquilo me soou como um processo de captura, de alienação, de ausência de crítica tão grande, e me machucava tanto que eu não me vi em outra situação a não ser lutando para que aquilo não acontecesse. A empresa entregou um estudo de impacto ambiental e nós não tivemos essa informação. Isso em 2006, 2007, foi uma luta para conseguir esse estudo de impacto ambiental, que eram mais de 1.600 folhas. Eu li as 1.600 folhas, me preparando para fazer a crítica, participando das audiências, fazendo documentos, apontando falhas. E ao longo desse processo a gente foi identificando as capturas. Uma das primeiras coisas que a empresa fez, por exemplo, foi a reforma da Igreja Matriz de Conceição do Mato Dentro. Comprou uma propriedade que era do presidente da Câmara. A gente viu que não havia possibilidade de não ter uma luta grande, uma luta forte, e a população rural, já com as pesquisas que a empresa fez perfuração e não tamponou nenhum dos furos que ela fez. Isso já trouxe um problema muito grande para as pessoas da zona rural, porque ninguém tem água encanada, todos nós vivemos lá sem água encanada, e isso já foi fatal para muitas pessoas que perderam a condição de produção e de tranquilidade. Muitas pessoas já tinham ali as águas impactadas. Nós nos reunimos em alguns grupos de atingidos, acompanhamos todo o processo de licenciamento. As licenças foram concedidas todo mês de dezembro. A gente sabia então que tinha uma licença. Em dezembro de 2008 teve a primeira licença prévia. Em dezembro de 2009, uma outra licença. Em dezembro de 2010, outra licença. Porque era um mês onde a empresa tinha que fazer fechamento para os acionistas. Então, a gente descobriu que isso tudo era um processo de cartas marcadas, mas não deixamos de fazer um enfrentamento, de buscar a ocupação. Vimos que uma das estratégias era ocupar os espaços. Aí passamos a ocupar espaços nos comitês de bacia, nas unidades regionais colegiadas, nas câmaras técnicas, no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, no CODEMA. Ocupamos todos os espaços que a gente podia. Vou fazer aqui um desabafo. Assim.
A todo momento imaginamos que a igreja pudesse contribuir na questão da crítica. Em 2010, se eu não estou enganada, acho que um dos temas da campanha da fraternidade era não é possível servir aos senhores, alguma coisa assim. E nós estávamos num momento de negociatas em Conceição, e aí eu me lembro que fiz uma provocação ao pároco da cidade. Não houve êxito. Eu me lembro de outras campanhas também que eu falava assim, nossa, essa aqui foi feita para Conceição. Aí a gente também abordava. Nós tivemos em 2013 o resgate de 173 trabalhadores numa terceirizada da empresa que estava trabalhando dentro da cidade, e o processo de manipulação da empresa era tão grande que essas pessoas estavam trabalhando dentro da cidade e ninguém da comunidade conseguia identificar como pessoas sujeitas a situações análogas de trabalho escravo. Aí, numa dessas situações complicadas, os trabalhadores queimaram lá os alojamentos. A Denise, que está aqui, estava lá na ocasião fazendo uma pesquisa, fez uma denúncia e conseguimos que a fiscalização do trabalho fosse lá. Houve, então, a autuação da empresa e o resgate de 173 pessoas, 100 haitianos e 73 nordestinos. Então, esse mito da geração da empresa lá em Conceição, ele foi por água abaixo, assim, ele existe lá ainda, mas as pessoas não conseguem enxergar que tipo de emprego que é criado. E ainda assim, diante de toda a manipulação que a empresa tem, muitas pessoas da zona urbana ainda não conseguem enxergar, não conseguem ter essa visão crítica. E a luta que a gente faz é toda no meio rural, que é onde as pessoas têm a essência, é onde as pessoas conhecem o sentido da vida, onde as pessoas conhecem o valor da água, onde as pessoas têm o pertencimento e onde as pessoas entendem a necessidade da vida em abundância. Houve em Conceição, então, essa ruptura de núcleo urbano e núcleo rural, o núcleo rural todo atingido, fazendo uma luta pela questão da água, porque todas as pessoas que estavam abaixo dos empreendimentos ficaram sem condição de produção, sem condição de vida, e todas as pessoas do núcleo urbano meio que apartaram e tinham a sensação de que isso não era em Conceição. Então eles diziam, não, a mineração não é aqui em Conceição, é no Sapo, que é um distrito. Como se nós todos não fôssemos parte de um todo, como se pudesse fragmentar os distritos, as pessoas, como se não fôssemos todos co-irmãos. Dentro dessa luta toda, em vários momentos, eu me senti convocada, seja por várias injustiças que se cometiam, perseguições, processos fraudulentos, provocadas em outras vezes, porque a água, mortandade de peixe, envenenamento de criações, e as pessoas denunciando aquilo e a empresa negando, e muitas vezes as próprias comunidades é que identificavam aquilo, sujeitas a esse risco, e a empresa se omitindo a se responsabilizar. E isso a todo momento então me provocava esse espírito de solidariedade, de pertencimento e de sentir que faço parte daquilo ali. Outras vezes, quase num momento de adoecimento, me sentia ancorada por momentos como esse, momentos como a ida no Vaticano, o encontro com o Papa Francisco, onde eu me perguntei por que eu estava lá várias vezes, diante do meu desconhecimento com o todo, e achava que minha luta era pequena. Mas quando eu cheguei lá e fui recebida por uma mensagem, eu me senti completamente contemplada. Muitas vezes é preciso um momento como esse para a gente se sentir ancorado de um processo que é duro, 10 anos de luta, e é preciso então ancorar nessa essência, nessa espiritualidade, porque não é fácil. Por último, junto com, ou um pouco depois do Frei Rodrigo, nós tivemos em Conceição uma audiência pública onde 5 cidadãos, inclusive meu marido, houve uma decisão de que haveria necessidade de entrar com uma ação popular, e aí 5 cidadãos entraram com uma ação popular para pedir a suspensão de uma audiência pública e marcação numa outra data. A ação foi exitosa, nós conseguimos eliminar. Nesse mesmo dia, houve, por parte da empresa, uma tentativa de execração pública, e reuniram lá 700 pessoas na audiência pública, não cancelaram a audiência pública, mesmo tomando conhecimento da suspensão dela. E eles queriam exigir que os 5 autores populares fossem para frente do palco, como se fosse um picadeiro mesmo, para anunciar que estava sendo cancelada por causa daquelas 5 pessoas. Na hora, eu tive a visão de que isso era perigosíssimo, batemos o pé e não permitimos que isso acontecesse. Na sequência, menos de meia hora depois, a empresa adotou uma nota. Meu marido foi incluído em vários grupos de WhatsApp com várias ameaças a ele.
Inclusive uma que dava informações a respeito da ameaça ao Frei Gilberto e perguntando a ele se ele tinha notícias, fazendo então uma ameaça velada. E aí houve também a necessidade dessas 5 pessoas serem incluídas no programa de proteção. Recebemos os 5 várias ameaças, de novo a história da Câmara, de ter que retirar. Era um feriado, nós tivemos que retirar as pessoas do local, porque não tínhamos como acessar nada. E é isso, mas entendemos que isso é um processo de silenciamento e estamos certos e seguros que é preciso continuar lutando. Isso não é a primeira vez também que acontece. E estamos firmes, entendendo que é importantíssimo lutar pela água, pela preservação da vida, pelas comunidades tradicionais e pela continuidade da vida. Eu quero ter meu peito aberto, caminhar e não olhar para trás. Caminheiro, quero amor por perto, quero o mundo construindo paz. Canta comigo, cante esta canção, pois cantando sonharemos juntos pra fazer o mundo mais irmão. Canta comigo, cante esta canção, pois cantando sonharemos juntos pra fazer o mundo mais irmão. Eu quero acreditar no amor, ver a noite se afastar de mim, em cada rua plantar uma flor e fazer da terra um jardim.